Amém, meus irmãos? Vamos começando esse terceiro dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. E vou dando início nessa mensagem já falando para você. Estamos aí no terceiro dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. Participe dessa campanha, são 7 sextas-feiras. Se você não acompanhou os primeiros dias, vá até o final agora. Faça esse propósito, um voto com Deus. Entregue o seu amanhã na mão de Deus e tudo vai ser diferente. Não importa o que passou até agora, mas eu creio em nome de Jesus que através da minha fé, Deus pode transformar a sua vida. Basta você colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia! Meus irmãos, e nesse terceiro dia da campanha, vamos falar a respeito de salvação. Aleluia! Vamos falar sobre a vinda de Jesus Cristo. Para dar início nessa mensagem de hoje, desse terceiro dia da campanha, eu vou ler em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus nos diz: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegavam as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, loucas. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Aleluia! Mais tarde, todavia, porém, chegaram as virgens imprudentes e chamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, eles lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Aleluia! E eu começo essa mensagem desse dia fazendo uma pergunta para você. Irmãos, se vocês soubessem que Jesus voltaria amanhã, que a sua vinda seria amanhã, mas preste bem atenção nessa pergunta. Se você tivesse a certeza de que amanhã seria a sua segunda vinda, o que você mudaria em sua vida hoje? Aleluia! O que você deixaria na sua vida hoje? O que você abandonaria? O que você deveria fazer para receber Jesus amanhã? O que você deixaria de lado, abandonaria por causa da vinda do Salvador? Porque, veja bem, meus irmãos, porque tendo essa certeza, certamente olharíamos para a nossa vida e pensaríamos como ela está, o que nós temos feito, o que nós colocamos em primeiro lugar, aonde eu dediquei toda a minha vida, porque nós teríamos a certeza que amanhã Jesus voltaria. E eu tenho certeza que muitos olhariam para si mesmos e diriam que teriam certeza que muitas das coisas teriam que mudar. Não tem mais tempo, é largar o pecado hoje, é mudar a sua vida. O arrependimento teria que ser agora, porque Jesus voltaria amanhã. Muitos teriam certeza que teriam que pedir perdão para aquela pessoa, porque Jesus estaria voltando. Quantos teriam que ajustar as suas vidas, porque amanhã seria a vinda do Messias. Não teria muito tempo. Era hoje, era agora. Todos teríamos que analisar na nossa vida, urgente, quantos estariam prontos para a vinda de Jesus. Aleluia! Só que não esqueça que Jesus termina essa parábola que lemos agora dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que Jesus disse? Qual o recado para a minha, para a sua vida nesse texto que lemos?
para que você fique preparado. Fique atento, observe os sinais, fique preparado para receber a vinda de Cristo. Esteja com a vida pronta, um coração pronto para receber a Jesus. É muito importante prestar atenção nesse texto, meus irmãos. Quantos que estão como as virgens insensatas, vivendo de uma maneira despreparada? Quantos que estão vivendo pensando em si mesmo e esqueceram da verdade, agradando os seus corações, se amoldando no mundo? Quantos que não estão prontos para a vinda de Jesus? O Mestre está voltando. Quantos que acham que não é por agora, que vai demorar? A Bíblia alerta isso, tardando. Acabam não se preocupando, porque não há previsão dele voltar e acabam se deixando levar. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a qualquer momento a trombeta vai tocar e uma voz vai gritar: o Rei está voltando, aleluia! A trombeta irá tocar. E a Bíblia nos diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, aleluia, com poder e grande glória. E ele dará ordem aos seus anjos para que recolham os seus, todos os escolhidos. Aleluia. Meus irmãos, preste bem atenção nesse texto. O versículo 2 nos diz que 5 delas eram sábias e as outras 5 eram inconsequentes. Algumas versões dizem loucas. Não esqueça que a Bíblia também usa a expressão louco para aquele fazendeiro que se preocupava com a sua fortuna e a sua vida regrada ao luxo, agradando a sua carne. Ele queria juntar muitos bens, aumentar os seus celeiros. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus o chamou de louco. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Aleluia. Não seja pego de surpresa. Não se preocupe em encher os seus celeiros. Não se preocupe com o material, mas coloque Deus em primeiro lugar. Não seja pego de surpresa. Quantos já alertaram? O Rei está voltando. Quantas pessoas já nos alertaram? Jesus está voltando. E quantos podem estar dizendo: mas pastor, vai demorar, eu tenho tempo. Quantos dizem: eu posso fazer na última hora, no último minuto, que talvez serei salvo. Mas eu quero te dizer que pode não haver mais tempo. Quantos acabaram falecendo e não aceitaram Jesus? E a Bíblia nos diz que cabe a nós morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Quantos não tiveram a oportunidade que você está tendo? Não esqueça que nesse texto das 10 virgens, ele encerra dizendo que as portas se fecharam. Isso nos mostra e traz a realidade que hoje, aquela porta que está aberta para você, que você possa estar rejeitando, hoje essa oportunidade que você está tendo de ouvir essa mensagem pelo rádio, ela pode acabar fechando, pode não haver mais tempo. E Deus não quer que você fique lá fora, porque Ele te escolheu para estar aí na frente do rádio, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse clamor. Eu vou repetir, meus irmãos, mais uma vez. Hoje as portas que estão abertas, um dia elas se fecharão, e o Rei não quer que você fique lá fora. E muitos acabam ficando do lado de fora, como disse Jesus Cristo em sua parábola, não por vontade de Deus, mas eles acabaram usando o seu livre-arbítrio. Não porque Deus quis que eles se perdessem, mas porque elas amaram mais a sua vida na terra e não buscaram o espiritual, não plantaram no céu, não colocaram Deus em primeiro lugar, não ouviram o alerta que foi dado, não quiseram ouvir a sua palavra. Não endureçais os vossos corações. Aleluia! Não esqueça quando Noé estava construindo a arca. Muitos duvidavam dele, zombavam de Noé. E quando a arca ficou pronta, Deus mandou Noé entrar na arca com sua família. Aleluia! Depois que todos entraram juntamente com os animais, Deus fechou a porta por fora. E a Bíblia nos diz que uma multidão ficou do lado de fora.
Mas Noé não podia abrir a porta, porque Deus já havia fechado aquela porta. Aquele povo que rejeitou a Noé, pregando há tanto tempo, falando, alertando que viria o dilúvio, eles tiveram muito tempo, mas rejeitaram. Houve muito tempo para aquele povo crer na palavra de Deus, para se preparar, para colocar Deus em primeiro lugar, mas rejeitaram a mensagem e acabaram ficando do lado de fora. Aproveite esse clamor missionário. Ele te escolheu para estar aí. Hoje, aproveite enquanto a porta ainda está aberta, porque ela fechará. As loucas, quando pegaram as suas lâmpadas, saíram sem levar o azeite. Aleluia! Isso nos remete que elas estavam levando uma vida relaxada, sem temor, sem o Espírito Santo de Deus. E muitos têm vivido assim, sem se preocupar, sem buscar a Deus. Tem tempo para tudo, para passar horas com o entretenimento desse mundo, mas não consegue ficar uma hora para buscar a presença de Deus. Não consegue ir aos cultos, não conseguem orar, não abrem os olhos para ver o que está errado. Não tem comunhão com Deus. Muitos possam estar até nesse contexto da religiosidade, mas estão buscando de uma forma errada, cultuando de uma forma errada, uma forma em que o ser humano é cultuado e não a Deus. Porque vejam só, as insensatas, as loucas estavam nesse contexto. Elas estão ali inseridas com aquelas que esperam o noivo, porém estão despreparadas. Aonde você tem buscado? Com quem você tem recebido esse alimento espiritual? Ele tem pregado a verdade para você? Você tem seguido a palavra de Deus? Muitos que embora estejam lá nos cultos de entretenimento, levantando a sua mão, possam estar vivendo com a sua vida fora dos padrões de Deus. Aleluia! Fora do que Deus quer que a gente faça, fora dos seus ensinamentos. Glória a Deus. Quantos que possam não estar levando as coisas a sério? E isso é muito grave, meus irmãos. É gravíssimo, porque Jesus está voltando. Quantos que não estão levando a palavra de Deus a sério? Quantos que não estão indo para cultuar a Deus? E sim, sendo cultuados e agradados. A falta de reverência a Deus, isso de um contexto geral. E Jesus já nos alertou isso lá atrás. Como você tem buscado a Deus? E essas loucas ou insensatas, como diz a Bíblia, estão ali em cima do muro, querem ficar ali em cima, não vão para o lado correto, vivendo de qualquer jeito. Não é assim, meus irmãos. Mas as prudentes, essas sim, elas se preocupam com a vida de cristã, levaram azeite reserva em suas vasilhas. Essas estavam preparadas e nos mostra quem está preparado em meio a tudo isso que vem acontecendo, que buscam a presença do Espírito Santo, que sim vão à igreja para cultuar a Deus. Pessoas que têm temor no coração se afastam do pecado. Pessoas que essas sim levam a sério o que é de Deus e não aceitam as bandejas de Satanás. Pessoas que são sinceras em seu coração, que têm uma vida de comunhão com Deus buscando a santidade e não se misturam com o que é deste mundo. Não se amoldam para agradar a própria carne ou para estar junto na multidão, que a Bíblia nos alerta. Cuidado, que essa multidão pode ficar do lado de fora. As prudentes que se consagram a Deus todos os dias, que se entregaram a Cristo e vivem por Cristo. Aquelas que vivem Jesus todos os dias e não uma religião. Elas não estão esquentando bancos em igrejas, não são idólatras. Elas querem saber do que é de Deus. Os verdadeiros servos e servas de Deus, que vivem uma vida de entrega ao Senhor, em função de Deus, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Aqueles que estão esperando a volta do Senhor, tendo a certeza da salvação e tenha certeza no seu coração de que Ele voltará e estaremos com Ele para sempre. Meus irmãos, o Rei está voltando. Aleluia! E Ele te escolheu para entrar por essas portas e receber o galardão do Senhor,
o que Ele tem preparado. Basta você acreditar, crer e entregar o amanhã na sua mão. É tempo de você aceitar a Jesus, você que não aceitou ainda, e entregar o amanhã na sua mão. A partir de hoje, colocar Ele em primeiro lugar, de sermos servos profundos daqui para frente, esperando a sua volta, de dedicarmos a Deus o resto de nossas vidas, e que a sua e que a minha casa, a partir de hoje, seja também uma igreja, onde nos manifestamos para Deus, e a todo momento meditamos na sua palavra de dia e de noite, como diz a palavra de Deus, sentando, levantando, almoçando, jantando com os nossos filhos, familiares. Ser servo de Deus não só na igreja, quando nos reunimos em cultos, mas também na sua casa. Os verdadeiros servos são servos em qualquer lugar. E aproveite esse clamor missionário. Por isso Ele te escolheu e te colocou na frente do rádio nesse momento, ouvindo esta mensagem, este clamor. A Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 14: desperta a tu que dormes. Aleluia! Por isso, meus irmãos, eu estou sendo nesse momento um profeta de Deus para a sua vida. Estou aqui te dizendo: desperta, ó tu que dormes. Aproveite este clamor. Você é a geração eleita. Ele te escolheu, e você aceitando, Ele vai transformar a sua vida, aleluia. Busque, participe das campanhas, venha até a Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, no centro de São João Batista, ou acesse nossas redes sociais. Deus vai transformar a sua vida, aleluia. Igreja Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.